Você acredita mesmo que algumas pessoas nascem com determinados dons e outras não? Que existem pessoas naturalmente inteligentes enquanto outras simplesmente nasceram limitadas? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas lá no seu íntimo já tenha pensado exatamente sobre isso. Talvez quando tentou fazer o aprendizado de um idioma, ou precisou falar em público, ou sonhou em tocar um instrumento, ou pensou ainda em empreender, e quem sabe tentou mudar até um comportamento que o acompanha há muitos anos. Você quis aprender, mas alguma coisa parecia dizer assim: isso não é para você. E o mais curioso é que quase todos nós crescemos ouvindo frases assim: Fulano cresceu inteligente, Beltrano nasceu com talento. Tem gente que leva jeito e gente que, pelo amor de Deus. Mas e se eu dissesse que essa crença pode ser justamente aquilo que está impedindo você de descobrir o que realmente é capaz? Existe um livro que mudou completamente a forma como psicólogos, educadores e milhões de pessoas passaram a enxergar esta questão. E é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Estou falando do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da psicóloga Carol Dweck. Mas fica tranquilo, hein? A ideia aqui não é resumir o livro, muito menos revelar suas principais descobertas. O objetivo é refletirmos juntos sobre algumas ideias que podem transformar a maneira como enxergamos os nossos próprios desafios. O ponto central da obra é simples, mas extremamente poderoso. A maneira como enxergamos as nossas capacidades influencia diretamente a maneira como vivemos. Algumas pessoas acreditam que inteligência, talento, criatividade e outras habilidades são características praticamente imutáveis, como se cada pessoa já nascesse com um limite definido. Quando pensam assim, cada erro parece uma prova de incapacidade. Se falham, concluem que simplesmente não levam jeito e, por isso, passam a evitar desafios. Têm medo de errar, sentem necessidade de provar o tempo todo que são competentes. Mas existe uma outra forma de olhar para a vida, uma forma que entende que nossas capacidades podem evoluir, que aprender exige prática, exige dedicação, exige paciência e exige disposição para continuar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Existe uma palavra muito pequenina, mas capaz de mudar completamente a maneira como encaramos os desafios. Essa palavra é ainda. Pense na diferença entre dizer eu não consigo e dizer eu ainda não consigo. Percebeu? Na primeira frase existe um ponto final. Já na segunda, existe uma continuação, existe uma esperança, um aprendizado. Esse pequeno ainda transforma um limite em um caminho. Agora pense por alguns segundos. Quantas coisas você deixou para trás porque acreditou que não era inteligente o suficiente? Que não tinha talento ou que simplesmente porque concluiu que aquilo não era para você? Talvez o problema nunca tenha sido a sua capacidade. Talvez tenha sido apenas a forma como você interpretou as dificuldades. Por isso, quero deixar uma sugestão prática. Na próxima vez que surgir um desafio, experimente trocar uma pergunta por outra. Ao invés de perguntar, será que eu sou capaz? Faça a seguinte pergunta: o que esse desafio pode me ensinar? Perceba como tudo muda. Você deixa de tentar provar o seu valor e passa a investir no seu crescimento. Isso vale para os estudos, para a profissão, para um relacionamento, para a educação dos seus filhos, para aprender uma nova habilidade ou ainda para qualquer sonho que hoje pareça distante. Toda pessoa que domina alguma habilidade, um dia foi iniciante. E ninguém nasce sabendo. O aprendizado quase sempre começa com erros. E talvez o maior erro seja acreditar que errar significa fracassar. Na verdade, errar pode ser apenas a forma que a vida encontrou para te ensinar. O esforço não é sinal de incapacidade. O esforço faz parte do desenvolvimento. Talvez essa seja a maior reflexão que esse livro pode nos oferecer. O nosso potencial não precisa estar completamente definido hoje. Ele pode crescer, pode amadurecer, pode ser desenvolvido ao longo da vida. Com disciplina, com persistência, com humildade para aprender
e com coragem para continuar, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Entender isso não torna a vida mais fácil, mas torna a vida muito mais possível. Se você gosta de livros que fazem a gente enxergar a vida por uma perspectiva diferente, eu recomendo a leitura de Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu procurei não revelar os detalhes da obra porque acredito que algumas descobertas merecem ser feitas durante a própria leitura. Agora eu quero ouvir de você. Qual habilidade, qual sonho ou qual projeto você já abandonou porque acreditou que não levava jeito? Escreva aqui nos comentários. Quem sabe esta conversa não seja justamente o primeiro passo para enxergar esse desafio por um novo ponto de vista. Eu sou o Cardoso e esta foi mais uma dica literária. Aqui, os livros são apenas o ponto de partida. A reflexão é que é o verdadeiro destino. Se você gostou deste conteúdo, venha fazer parte dessa comunidade. Você me encontra lá no Instagram em @cardoso.oficial e também no YouTube, no canal Ponto de Vista com Cardoso. Será um prazer ter você por lá acompanhando as próximas reflexões. Porque eu acredito que a vida muda quando mudamos o ponto de vista. Um grande abraço e até a próxima reflexão, se Deus quiser.